E aí, pessoal? Tudo bem? Mais um The Deep Dive começando. E hoje o tema é sério, viu? A gente vai mergulhar fundo numa questão que, infelizmente, ainda é um tabu. A crise de saúde mental entre os veterinários. É um problema global que tem levado muitos profissionais ao suicídio e a gente precisa falar sobre isso. É verdade. Muita gente tem aquela visão romântica da profissão, né? Acho que é só lidar com bichinhos fofos o dia todo. Mas a realidade é bem diferente. Ser veterinário é muito gratificante, mas também extremamente desafiador. Pois é. E para a gente entender melhor essa crise, a gente vai se aprofundar em dados de pesquisas, notícias do mundo todo e até relatos de veterinários que estão na linha de frente vivendo essa realidade na pele. A ideia é jogar luz nesse problema e entender o que a gente pode fazer para mudar esse cenário, né? Com certeza. Acho que a informação é o primeiro passo para a gente começar a mudar essa realidade. Exato, já vou avisando, os números são chocantes. Preparem coração. Um estudo do Centro de Controle e Prevenção de Doenças do UA, o CDC, mostrou que entre 1969 e 2015, homens veterinários tiveram o dobro de chance de morrer por suicídio em comparação com a população em geral. Nossa, o dobro. É. E não para por aí. Para mulheres veterinárias, a probabilidade foi ainda maior, 3,5 vezes maior. É assustador, né? A gente vê como essa crise é real e urgente. E olha só, isso não é só nos Estados Unidos, não. Na Austrália, uma pesquisa de 2022 da Uninga Love Your Pet, Love Your Vet revelou que as taxas de suicídio entre veterinários são 4 vezes maiores que a média nacional. Caramba, 4 vezes maior. Pois é. E o mais impressionante, sabe o que é? O quê? 78% dos donos de animais na Austrália, ou seja, quase 8 em cada 10 pessoas, nem faziam ideia da gravidade da situação. Mostra como esse problema ainda é muito silenciado, né? A gente precisa falar mais sobre isso, sem dúvida. E antes da gente mergulhar nas causas dessa crise, vamos dar uma olhadinha aqui no Brasil. Uma pesquisa de 2021, a Vet Survey, apontou que o Brasil está entre os países com os maiores níveis de estresse entre veterinários do mundo. É verdade, os veterinários brasileiros, mesmo com todas as dificuldades, têm um nível de compaixão e cuidado com os animais muito grande, e às vezes essa preocupação toda acaba se voltando contra eles mesmos. Entendi. É como se eles absorvessem todo o sofrimento dos animais dos donos e não conseguissem lidar com essa carga emocional sozinhos, né? Exatamente, é muita pressão, muita responsabilidade. E na sua opinião, quais são os principais fatores que contribuem para essa crise? O que leva tantos veterinários a essa situação tão extrema? Olha, são vários fatores que se juntam, sabe? Como se fosse uma bomba relógio. Mas um dos mais gritantes, com certeza, é a pressão financeira. Você tem ideia de quanto os americanos gastaram em cuidar dos veterinários em 2022? Não, quanto? 36 bilhões de dólares. 36 bilhões. É. E a inflação nesse setor, entre 2021 e 2022, foi de 10%. Nossa, é muita grana. Mas como essa pressão financeira afeta diretamente a saúde mental dos veterinários? De várias maneiras. Para começar, muitos donos de animais simplesmente não têm condições de pagar por tratamentos caros. E aí o veterinário se vê num dilema. Seguir o juramento de cuidar do animal, mesmo que isso signifique trabalhar de graça, ou negar o atendimento e lidar com a culpa. É, realmente, que situação complicada. E tem outro lado também, né? A gente sabe que essa questão financeira impacta os próprios veterinários. As faculdades veterinárias são caras e muitos se formam com dívidas altíssimas. É verdade. A BBC entrevistou a Emily Volk, uma veterinária que trabalha numa clínica de emergência em Nova Jersey, e ela falou sobre isso. Ah, sim. Ela contou que a maioria dos casos que atende são críticos. O estresse é enorme e muitos donos não têm como arcar com os custos. Ela já foi chamada de ladra por causa disso. Imagina o peso de ter que lidar com a emergência, sabendo que o dono do animal pode não ter como pagar. Nossa, que situação difícil. É como se estivessem num cabo de guerra entre a paixão pela profissão e a dura realidade financeira. Exatamente. E a Drew Taylor Miller, conselheira da Not One More Vet, chama isso de sofrimento moral, sabe? Os veterinários se sentem incapazes de cumprir seu propósito de cuidar dos animais por causa das barreiras financeiras. É um desgaste emocional muito grande. Faz sentido. E... E a Emily Volk também falou sobre a própria dívida, né? Sim, ela se formou em 2012 com uma dívida de $289 mil. Depois de uma década pagando, adivinha, a dívida aumentou para $460 mil por causa dos juros. É como se eles estivessem presos numa teia de aranha, trabalhando duro, mas sem conseguir sair do vermelho. Que situação angustiante. É como se a paixão pela profissão estivesse sendo sufocada por essa pressão financeira constante. E a gente ainda nem tocou em outros fatores que contribuem para essa crise, né? A jornada de trabalho, a falta de profissionais, o cyberbullying. Pelo visto, a vida de um veterinário não é nada fácil. Mas vamos deixar essa conversa para depois do intervalo, que ainda tem muita coisa pra gente desvendar. Voltamos já.
Estamos de volta com o The Deep Dive e a gente continua mergulhando fundo na crise de saúde mental entre os veterinários. Antes do intervalo, a gente estava falando da pressão financeira, né? Sim. É impressionante como essa questão financeira se conecta com outros problemas, tipo uma bola de neve, sabe? Total. A gente tem a jornada de trabalho, que é muito pesada. Às vezes os veterinários trabalham mais de 80 horas por semana, atendendo muitos casos em pouco tempo. E para piorar, nos Estados Unidos, a rotatividade de funcionários em hospitais veterinários é de 25%. Caramba, 25%. Tipo, de cada 4 funcionários, um pede demissão. É isso mesmo. E aí o que acontece? Falta gente para trabalhar, né? Claro. A gente ouve falar bastante da falta de profissionais na área, né? Pois é. E essa falta de gente só aumenta a carga em cima de quem fica, criando um ciclo de estresse e exaustão. E como se não bastasse, ainda tem o cyberbullying. Cyberbullying. Mas por quê? Quem faria isso com o veterinário? Acredita que acontece mais do que a gente imagina. Uma pesquisa da Associação Médica Veterinária Americana, de 2015, mostrou que 1 em cada 5 veterinários já sofreu cyberbullying. É sério? Mas qual razão? Muitas vezes é frustração dos donos com o preço do tratamento, acabam descontando nos veterinários como se eles fossem os culpados, sabe? Nossa, que absurdo. Ataques online podem ser devastadores para a saúde mental. Imagina para quem já está lidando com tanta pressão. Exato. E teve um caso no Maine, nos Estados Unidos, que mostra bem isso. Um filhote de pastor alemão precisou de uma cirurgia de emergência, que custou $10 mil. O dono não tinha como pagar e a clínica ofereceu para ele entregar o filhote para alguém que pudesse arcar com os custos. A história viralizou e sabe o que aconteceu. Não. O centro médico começou a receber ameaças até de morte e ataques online sem parar. Precisaram até chamar a polícia para reforçar a segurança. Meu Deus. É inacreditável como as pessoas se acham no direito de ameaçar a vida de outros por causa de uma conta, né? A internet dá essa sensação de impunidade, né? Mas, além de tudo isso, tem um fator que pesa muito: a eutanásia. Nossa, é verdade. Lidar com a morte de um animal deve ser muito difícil. O autor Arnold Arluck, no livro Concerning Animals, fala do dilema do cuidar versus matar, sabe? É um peso enorme para os veterinários. Eles se dedicam a cuidar, mas às vezes precisam sacrificar o animal. É uma decisão muito difícil e muitas vezes eles são julgados por isso como se não se importassem. Exatamente. E a veterinária Adriana Feliciano, numa entrevista para a BBC, descreveu a eutanásia como uma experiência muito traumática. Principalmente quando o dono não consegue ficar com o animal até o final e ela tem que lidar com tudo sozinha. É de partir o coração. Imagina ter que fazer isso como parte da sua rotina de trabalho. Pois é. E em casos de saúde pública, tipo surtos de doenças, a pressão é ainda maior. A Dra Miller, da Not One More Vet, contou que já teve que participar de abates em massa, incluindo animais saudáveis, para conter uma doença. Nossa, que situação horrível. Sacrificar animais saudáveis deve ser um pesadelo. E essa exposição constante à morte, junto com acesso fácil a medicamentos letais, pode levar alguns veterinários a pensarem no suicídio como uma fuga. Um estudo do CDC de 2019 mostrou que o envenenamento por pentobarbital, usado na eutanásia, é a causa mais comum de morte entre veterinários. É muito triste saber que esses profissionais que se dedicam aos animais sofrem tanto. E tem outro problema: o estigma em torno da saúde mental. Uma pesquisa da Merck de 2021 mostrou que 12,5% dos veterinários sofriam de algum problema de saúde mental, mas quase metade não estava se tratando. É como se eles tivessem que ser fortes o tempo todo sem demonstrar fraqueza, né? Exatamente. E essa cultura do silêncio só piora tudo. É preciso quebrar esse estigma e criar um ambiente de apoio para esses profissionais. Cuidar da saúde mental dos veterinários é cuidar da saúde dos animais e do bem-estar de todos. Mas o que está sendo feito para mudar isso? Tem alguma luz no fim do túnel? Felizmente, sim. Oh, Tem várias iniciativas para ajudar os veterinários a lidarem com essa pressão toda. que bom. E sobre isso que a gente vai falar na próxima parte do The Deep Dive. Fiquem ligados. De volta pro The Deep Dive. E a gente termina esse mergulho com um pouco de esperança, né? É. A gente vai falar das iniciativas que estão surgindo para ajudar os veterinários a enfrentarem essa crise de saúde mental.
É isso aí. A gente não pode ignorar a gravidade do problema, mas também não podemos deixar ele nos paralisar, né? Exato. Tem muita gente se mexendo para mudar essa realidade. Isso, é muito bom. Que bom. E que tipo de iniciativas são essas? Pode dar os exemplos? Claro. A Associação Médica Veterinária Americana, a VMA, está bem engajada. Em 2021, eles fizeram uma mesa redonda para discutir a prevenção do suicídio entre veterinários. Foi a primeira vez na história da organização. Nossa, que legal. E eles não pararam por aí. A VMA também oferece um curso de graça chamado Treinamento de Gatekeeper, que ensina a reconhecer os sinais de alerta em colegas. Interessante. Saber identificar esses sinais pode fazer a diferença, né? Total. É como criar uma rede de apoio dentro da própria comunidade. Não é só a VMA, não. O Benfield Pet Hospital, que é a maior rede de clínicas veterinárias do ZWA, também lançou um programa de treinamento em 2020. Que bacana. A ideia é ensinar os funcionários a reconhecerem sinais de alerta, tipo isolamento, mudanças de humor, depressão, ansiedade e até mesmo se a pessoa começa a doar as coisas dela de repente ou falar sobre suicídio. Nossa, é importante mesmo as empresas ficarem atentas e investirem em programas assim, né? Sem dúvida. E as redes sociais também estão se tornando um espaço importante de apoio, sabe? Tem vários grupos online que conectam os veterinários, sabe? Eles podem compartilhar experiências, desabafar, encontrar apoio entre colegas que entendem os desafios da profissão. Faz sentido. Conversar com quem está passando pelo mesmo problema pode ajudar muito, né? Sim. E a Not One More Vet, a NOMV, também oferece apoio online. Eles têm um programa chamado Lifeboat, que é tipo uma boia salva-vidas para os veterinários. Que nome legal. É. Lá eles podem falar sobre erros, dificuldades, sem medo de serem julgados. Afinal, errar é humano, né? E na medicina, o peso do erro pode ser ainda maior. Verdade. A gente costuma colocar os profissionais de saúde num pedestal como se eles não errassem nunca. E a Emily Vole, que a gente falou lá no começo, disse que tem notado uma maior abertura para falar sobre saúde mental entre os colegas. Que bom. Ela, inclusive, se dedica a orientar jovens veterinários, sabe? Ela fala muito da importância do autocuidado. É fundamental ter esse apoio dos mais experientes, né? Total. E os donos de animais também têm um papel importante, né? Verdade. É importante que eles se conscientizem da crise e entendam que os veterinários são seres humanos sujeitos a erros e emoções. Eles precisam de compreensão e respeito. É isso aí. Veterinários não são super-heróis. Eles também se cansam, se frustram, se emocionam e sofrem com a perda dos animais. Eles se apegam aos pacientes e se dedicam muito para salvá-los. E quando a eutanásia é inevitável, dói muito. Com certeza. Acho que a gente precisa construir uma relação mais humana entre veterinários e donos de animais, né? Concordo, uma relação de respeito e confiança. Acho que as escolas de veterinária também deviam incluir no currículo disciplinas sobre saúde mental, bem-estar e prevenção do suicídio. Faz todo sentido. E as clínicas e hospitais também, né? Oferecer acompanhamento psicológico, atividade de bem-estar, criar um ambiente de trabalho mais Com acolhedor. certeza. A sociedade como um todo precisa reconhecer a importância da saúde mental dos veterinários e apoiar as iniciativas que existem para melhorar a vida deles. É isso aí. Cuidar da saúde mental dos veterinários é cuidar da nossa própria saúde e felicidade. A gente precisa quebrar o silêncio e buscar soluções. É isso mesmo. Esperamos que esse nosso mergulho no The Deep Dive tenha sido um ponto de partida para reflexões e ações. E você que está nos ouvindo, continue essa conversa. Compartilhe suas ideias, experiências e o que você tem feito para ajudar a mudar essa realidade. A gente se vê no próximo mergulho.